Um bom dia a todos. Agradeço o convite da amiga Andréa Roque para apresentar para vocês uma parte do nosso trabalho nesse grande evento que é o Cintur, e trago para compartilhar com vocês um pouco do que nós desenvolvemos aqui no Paraná, num projeto apoiado por municípios e pela Itaipu, que é intitulado Tecnologias Sociais Aplicadas ao Desenvolvimento do Turismo Rural no Oeste do Paraná. Nós somos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que é uma universidade localizada, multicamp, localizada em 5 municípios. Especificamente, o meu programa, qual atuo, que é o Programa em Desenvolvimento Rural Sustentável da UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon. Mas resido e trabalho também no campus da UniOeste de Cascavel. Me apresentando, eu sou Luciana Farinha, trabalho no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, e nós desenvolvemos trabalhos associados aos municípios aqui da região, pretendendo o desenvolvimento rural e com aspectos de sustentabilidade para trazer esse desenvolvimento regional. Então, esse projeto ele está sendo realizado com apoio de 3 municípios, que é o município de Cascavel, o município de Ubiratã e o município de Guaraniaçu, e com o apoio da Agência de Desenvolvimento Turístico aqui do Oeste do Paraná, a Detur Oeste, Riquezas do Oeste, localizada com sede aqui em Cascavel. Esse projeto foi financiado pela Itaipu Nacional por meio do Parque Tecnológico do Itaipu, com recursos do programa Brasil Conecta Del, que é um programa que visa o desenvolvimento territorial. E em 2017 houve um curso ministrado pelo Conecta Del, com o apoio da Itaipu, que tinha como objetivo reunir atores da região, pensando projetos de desenvolvimento a serem financiados pela Itaipu, com recursos do Conecta Del. E uma equipe de professores aqui de Cascavel, do desenvolvimento rural e da engenharia agrícola, propusemos a esses 3 municípios uma ideia de uma tecnologia que pudesse ajudar o desenvolvimento do turismo rural, que era o desejo, então, desses 3 municípios. Esse projeto, então, está intitulado Desenvolvimento do Turismo Rural no Oeste do Paraná. Eu sou a coordenadora desse projeto, então, que ele tem apoio interinstitucional, e para nós foi e ainda está sendo, né, porque o projeto oficial ele termina no mês de setembro próximo agora, muito importante, né, para nós aqui como programa e também para os agricultores familiares que dependem do turismo rural ou que estão entrando no turismo rural por estímulo desses municípios, que tem crescido bastante esse interesse aqui na região pelo turismo rural. Então, esse projeto ele vem a apoiar essa ideia desse desenvolvimento. Bom, então, o que é essa tecnologia social, né? A nossa proposta foi desenvolver uma metodologia possível de ser replicada em qualquer município, inovadora, para fomentar e fortalecer o turismo rural aqui na região, usando 15 propriedades de cada um desses municípios, ou seja, um total de 45 propriedades, como um estudo de caso para o desenvolvimento dessa metodologia, e a partir desse desenvolvimento a gente poder estender essa tecnologia a outros municípios de qualquer parte do estado, do país e até do mundo, né? A ideia dessa proposta era identificar esses empreendimentos, avaliando, né, os empreendimentos já atuantes no turismo rural e aqueles que tinham a intenção já tinham as propriedades organizadas, né, e que tinham a intenção de iniciar a atividade do turismo rural dentro desses municípios, porque a maioria não era conhecida, né? A maioria desses municípios
das atividades turísticas desses municípios, elas não eram conhecidas localmente, mas não com uma visibilidade regional, né? A outra ideia era melhorar o aspecto de conhecimento e acesso a essas propriedades, porque o que a gente avaliou, né, que a maioria dos turistas tinha dificuldade de chegar aos locais, porque não conhecia o caminho, não conhecia as condições do caminho, não conhecia o município em si, né? E só através de contato com pessoas daquele local, então essas atividades eram então possíveis de serem conhecidas. Então a nossa ideia era melhorar o conhecimento e melhorar o acesso às propriedades sem essa necessidade, né, de uma indicação específica, né? A outra ideia era disseminar o conhecimento desses locais para qualquer tipo de turista com interesse, né? E, por meio disso, gerar mais emprego, mais renda e desenvolver essa atividade na região, né? Por meio desse aspecto da exploração do turismo em si, que nós vimos que era uma necessidade dos 3 municípios. Então, essas eram as razões principais que motivaram a realização desse projeto, né? Dessa tecnologia. E como que nós fizemos isso, né? Então, primeira coisa, nós avaliamos as atividades de turismo rural desses municípios, conhecendo-as por meio das secretarias de desenvolvimento econômico, das diretorias de turismo dessas secretarias, com a indicação das propriedades atuantes ou aquelas em potencial de atuação dentro do turismo rural naquela região, né? Então, nós montamos uma equipe formada por agentes que trabalhavam dentro da Secretaria de Turismo de cada município, a nossa equipe da universidade e mais a equipe da Detur. Então, fizemos várias reuniões para levantamento desses empreendimentos, né? Depois de levantado esses empreendimentos, nós fizemos contato com parceiros em outras secretarias e também na Emater, com o intuito de fazer com que a equipe, né, que levantaria os dados, que foi composta por docentes e alunos da pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável, nível de mestrado e doutorado, para que nós tivéssemos acesso a essas propriedades para fazermos o inventariamento turístico dessas propriedades por meio da aplicação do questionário do Invitur e também com a ideia do georreferenciamento e a fotodocumentação dessas propriedades que foram, então, indicadas por cada município. Então, foram 15 propriedades, inclusive a gente teve até uma situação, porque em alguns municípios a gente tinha muitas propriedades com interesse, mas o nosso fator de escolha foram aquelas que tinham a melhor estruturação para o desenvolvimento da atividade e também diferentes segmentos do turismo rural, né? Selecionamos e fizemos, então, um rol, as que ficaram de fora nesse primeiro momento, né? Agora, quando o projeto terminar, a gente vai poder inseri-las, né, gradativamente, porque a ideia é que a plataforma que a gente desenvolveu ela seja expansível, né? Então, nós fizemos visitas durante 2 anos, inventariando essas propriedades, georreferenciando essas propriedades, estudando os caminhos, as rotas, para, então, pensar essa ideia que nós desenvolvemos. E, a partir desse estudo, nós propusemos rotas de acessibilidade e como um dos principais problemas que esses municípios enfrentam é a falta de sinalização para facilitar o acesso dos turistas aos locais, nós pensamos no desenvolvimento de placas de identificação turística para serem colocadas em pontos específicos e dentro dessas placas, que seguiram todas as normas, né, do Ministério do Turismo para identificação de propriedades rurais, nós propusemos o uso de um QR Code que foi feito dentro do Google Maps para georreferenciamento dos locais, com identificação desses locais, e a possibilidade de se traçarem essas rotas por meio da leitura desses QR Codes, feita pelos turistas interessados em aproveitar
desses locais, né? E também, né, com os dados georreferenciados e com o inventário turístico e a fotodocumentação, nós criamos um site, né, com links, né, com ligação às redes sociais das propriedades rurais, aquelas que têm, né, aquelas que não têm, nós estamos dando um apoio para que elas criem páginas no Facebook, no Instagram, né, usando as redes sociais aí que todo mundo tem o costume, né, de consultar, também o WhatsApp, para facilitar, então, o conhecimento da propriedade mesmo, né? E nesse site também, além da disponibilização do roteiro com as placas, também o QR Code, que facilita, então, o acesso às propriedades, né? Esse projeto, ele não teve nenhum tipo de custo para os produtores rurais, né? Ele foi totalmente apoiado, né, e subsidiado pelos agentes municipais e pelo Conectadel por meio do Parque Tecnológico da Itaipu, certo? Então, para vocês terem uma ideia, né, esse projeto ele teve um custo total de 100 mil, né, sendo 60 mil com financiamento em recurso em espécie, né, que foi, nós vamos ver para que eles foram utilizados, e também contrapartidas econômicas dos parceiros, né? Tanto da Prefeitura, quanto da DETU e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, né? Então, 50% do custo foi financiado pelo Conectadel, 10% foi financiado pelos municípios e o restante foi em contrapartida econômica, em tempo e trabalho das equipes envolvidas, né? Para que os recursos foram aplicados, né? Para a contratação de uma empresa, para a criação do aplicativo, que ele funciona também no celular, né? Para cadastro das atividades de cada produtor, e o site que fica disponível, então, para a comunidade, foi desenvolvido por uma empresa aqui do oeste do Paraná, do município de Cascavel, chamada Origami Soluções Digitais. Também foi feita a aquisição de tablets e GPS para os municípios ajudarem no georreferenciamento e na fotodocumentação das propriedades. E também foram adquiridas as placas indicativas com QR Code para cada município, num total de 90 placas, sendo inicialmente 2 placas por produtor, e eles, por empreendedor, né, rural, e eles, muitos deles, né, mandaram, inclusive, depois fazerem outras placas para sinalizarem melhor, né? Como a gente tinha limitações de recursos, a gente só conseguiu fazer 2 placas para cada produtor, para cada empreendedor, porém, né, essas placas e os QR Codes, né, foram entregues a eles como arte, e eles podem fazer quantas placas, né, e usar o QR Code, inclusive alguns são produzem alimentos, né, da agroindústria, usaram esses QR Codes nos seus rótulos, nos seus cartões de visita, né, isso, nos seus panfletos de promoção. Então, isso ajudou bastante eles a serem conhecidos também, né? Então, o recurso em si, ele teve uma destinação específica, né, para colocar essa tecnologia em operação, né? Então, só para explicar para vocês um pouco do contexto dos nossos resultados, né, que hoje a gente disponibiliza para quem tiver interesse, né, nesse compartilhamento. Aí tem um mapa do Paraná, né, e aí com as estrelinhas vermelhas, né, são os municípios. Então, nesse município aqui nós temos Cascavel, aqui nós temos Guaraniaçu e aqui nós temos o Biratã, né, georreferenciados aí, localizados no mapa disponível aí do nosso país, né. Então, nós prospectamos 45 propriedades rurais com atividades diversificadas, algumas já atuantes no turismo rural, porém pouco conhecidas, e outras com grande potencial e que iniciaram, então, a exploração do turismo rural a partir desse projeto, né? Nós visitamos essas propriedades várias vezes, né? Então, essas visitas foram realizadas entre 2018 e 2019 nos municípios envolvidos, e identificamos os empreendimentos, né, potenciais para a participação do projeto. Aqui a gente tem algumas fotos desses empreendimentos, né? Então, temos aqui só alguns, né?
temos o turismo, pousadas, chácaras, locais de produção de alimentos, locais de lazer, locais de turismo tecnológico, enfim, diversos tipos, né, de segmentos ligados ao turismo rural. Aqui temos algumas visões, né, de alguns empreendimentos em Cascavel, aqui mais alguns, né? Aqui a equipe, né, só para ilustrar, os donos das propriedades aí também no município de Ubiratã, que foram visitados, né? Foram feitas entrevistas, né? E esses dados também eles estão sendo usados para a produção de trabalhos científicos, né? Para a divulgação do projeto e também para a utilização como trabalhos, né? De mestrado e doutorado também, como uma forma de registro, né? Então, turismo de experiências, festas religiosas, então tudo isso entrou no processo de levantamento, né? Do nosso projeto como atividades turísticas da região, né? A região aqui é agroindustrial, né? Nós temos muitas famílias de pequenos agricultores que se dedicam à agroindústria, né? E que ficaram muito animados, estimulados, inclusive passaram a ser mais conhecidos com a questão do projeto, né? E a gente tem visto vários benefícios surgindo e o conhecimento dessas propriedades, né? Tomando uma dimensão aí bem interessante aqui na região, né? Bom, então fizemos a localização, né? O georreferenciamento das propriedades, mapeamos, né? Esse mapeamento, então, levou, né, a um cadastramento e a uma documentação, a criação de um banco de dados, né? Conseguimos estabelecer as rotas, né, dentro de cada município. Nós temos aqui, dentro do nosso trabalho de georreferenciamento, né, aqui para o município de Cascavel, as propriedades que foram selecionadas, todas as que participaram do projeto, né, e que foram estudadas, né? Então, temos uma diversificação bem grande aí, geográfica, né, em regiões diferentes da cidade. Aqui no município de Guaraniaçu, né? Então, a partir desses pontos, né, nós criamos rotas de acesso através dos melhores caminhos, das condições das estradas para chegar em cada propriedade. A partir daí, estamos fazendo roteiros, né? Então, roteiros de agroindústria, dentro da agroindústria, roteiro do vinho, roteiro do queijo, roteiro de pesqueiros, né? Então, a gente agora está organizando os dados dessas 3 regiões e fazendo esse link, né? Tem pessoas que roteiro religioso, né? E a gente começou com esses municípios, mas a ideia é expandir para outros locais dos próprios municípios e também expandir para a região, né? Cada produtor, né, ele vai ganhar um acesso, eu vou comentar mais adiante, né, no site para atualização das informações ou inserção de novos empreendimentos. E a nossa ideia, então, é mapear e interligar por meio de propostas de rotas, e que o turista ele possa também fazer a sua rota, né, que ele consiga saber aonde tem a atividade que ele quer visitar ou da forma que ele quer visitar, conhecer o trecho e que ele possa ele mesmo organizar o seu roteiro, né, de visitação. Aqui a gente tem também o mapa de Ubiratã, né, como que as propriedades foram localizadas dentro do município, né, para vocês terem mais ou menos uma ideia dos pontos georreferenciados dentro desse processo da nossa proposta de tecnologia, né? Então, depois que esses municípios então foram conhecidos, georreferenciados, selecionados, nós iniciamos o processo de confecção das placas de identificação. Então, a partir da identificação do que cada município, do que cada empreendimento rural fazia, nós propusemos o quê? Nós propusemos criar uma placa personalizada para cada empreendimento, com o QR Code, com a identificação, né, dos pictogramas do turismo para compor cada placa, né? Então, aqui tem um exemplo de algumas das placas, essas são do município de Cascavel, né? Então, cada produtor recebeu 2 placas, ele definiu a indicação das flechas, né, em função dos locais onde as placas seriam colocadas. Na parte inferior, né? Então, aqui nós temos o nome do estabelecimento,
os pictogramas aí, todos como os do turismo rural e do tipo de atividade desenvolvida dentro de cada local, né? Que são os pictogramas oficiais aqui do Ministério do Turismo, né? E essa parte, as placas, elas são, as cores das placas, né, são conforme determinado pelo Ministério do Turismo. A parte branca, né, que aparece em branco aí, ela é reflexiva, então, com faróis à noite, elas são perfeitamente visíveis, sem precisar de iluminação. E a parte inferior das placas tem a logomarca dos participantes, com a logomarca específica de cada município, né? E também, no último lado direito, o QR Code, né? Que ele traça a rota de acesso a cada propriedade, né? Que pode, um turista, por exemplo, encontra a placa, né? Mesmo sem internet, ele aponta, né, o leitor de QR Code nessa rota e o mapa será traçado e ele consegue chegar, então, até a propriedade. Então, esse QR Code também, além de material de divulgação do estabelecimento, conforme eu coloquei, ele também vai ser disponibilizado no site, né? Está sendo disponibilizado no site. Então, isso aqui é cada produtor, então, ganhou 2 placas. Alguns locais preferiram placas comuns, vocês vão ver mais à frente nas imagens. Então, empreendimentos que eram na mesma linha rural, por exemplo, né? Eles, um tipo de placa diferenciada, né? Uma placa um pouco maior, que tem indicação de várias atividades turísticas numa mesma placa, digamos assim, né? E essas placas individuais, elas foram feitas para locais mais distantes uns dos outros, né? Então, que precisavam realmente de placas em separado, né? Então, aqui são modelos, né, dos QR Codes específicos que a gente usou para cada propriedade. Então, vocês identificam aí, por exemplo, essas são de Cascavel aqui. Então, nós temos a primeira placa do Sítio Agro Florescer, o pesqueiro Professora Matilda, Paradouro Big Peixe, o Recanto Ciclesbel, o Recanto Chavante, Recanto do Lago. Né? Vocês agora que estão aí vendo a minha apresentação, né? Se vocês tiverem leitor de QR Code no celular de vocês e apontar para esse QR Code aí na tela do computador, o celular de vocês vai traçar a rota, que foi a rota que a gente determinou pelo Google Maps, de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo, na verdade, né? Para que se trace a rota de chegada até esse local, né? Então, a ideia realmente é facilitar. Se você olhar no Google Maps, esses locais estão georreferenciados, né? Isso foi feito por uma equipe, né, liderada pelo professor Jerry Johan, que é doutor na área de georreferenciamento aqui, da pós-graduação de Engenharia Agrícola, que ele é vice-coordenador, né, subcoordenador do projeto, e a equipe dele que fez o desenvolvimento desse georreferenciamento, para obtenção desse QR Code, né? E aí, cada QR Code desse foi colocado na placa específica, né? Seja ela uma placa múltipla ou uma placa individual, certo? E também no site de acesso aí, para os turistas conhecerem, né, as propriedades que nós temos aqui na região. Então, para vocês terem uma exemplificação, então, a placa em Recanto do Lago, né? Essa é uma simulação da placa colocada, então vocês veem no canto inferior, né, o QR Code, então apontando o celular, ele traça então a rota até aquela propriedade, né? Bastante interessante, isso facilita bastante, você chega de tarde, à noite, né, sem luz, você consegue chegar lá no local através, né, do georreferenciamento pelo Google Maps, né? Então, aí é só um exemplo, né, do visual, por exemplo, que no celular aparece quando você indica, né? Ele faz o traçado da rota e ele diz para você ali o tempo que vai levar para você chegar e as opções, né, de chegar até aquele local. E aí você define, né, qual que é o caminho que você vai fazer, ou em função do tempo e tudo mais. No site, né, a gente está colocando também para o empreendedor atualizar as condições que estão o caminho, né? Então, quem sabe mais da sua propriedade é o próprio empreendedor rural, né? Então, ele tem acesso, ele tem uma área, lá vocês vão ver no site, que ele entra com as próprias informações, ele coloca as condições da estrada, ele coloca as condições da propriedade, se ele fez algum melhoramento, tem alguma imagem nova, algum setor que foi ampliado, ele pode colocar isso e deixar isso disponível para que os turistas, então, possam ter acesso, tá?
Então, aí é um exemplo, né, da placa colocada, né, no caminho rural. Né? Nós fizemos 2 modelos de placa, essa daqui é só uma simulação, né, porque as placas foram recém-colocadas agora. Então, a gente tem essa para um caminho rural e essa daqui que é para rodovia. Né? Então, aqui nós temos várias rodovias federais, estaduais, que circundam aqui esses municípios. Né? Então, as placas turísticas para a rodovia, elas não podem ter essa parte de baixo aqui, onde vem as logomarcas. Então, ela não vem com o QR Code, né? As de rodovia, elas vêm somente com o padrão oficial das placas da região, né? Então, só que essas propriedades, né, esses locais, eles estão no site, né? Então, o QR Code existe, né? Eles podem usar o QR Code e ele está disponível no site, só não está disponível na placa pelo fato de ser uma rodovia, né? Nós estamos em processo de solicitação para a permissão da colocação dessas placas com autorização das concessionárias das rodovias federais e estamos aguardando nesse momento a autorização, né, para a colocação dessas placas desse tipo, dessa daqui, que vocês estão vendo agora, entre os meses de agosto e setembro. Então, a gente acredita que a gente vai ter autorização para a fixação dessas placas nos locais, tá? Então, a gente teve um momento, depois que as placas essas placas são de metal, né? Bastante resistentes. A gente contratou uma empresa especializada em placas de estrada, né? Que faz esse serviço. Então, a placa bem pesada, bem resistente, uma alta qualidade de adesivação da parte gráfica, né, de impressão. Ela já vem perfurada. A colocação da placa ela ficou a cargo de cada um dos empreendedores. Só teve um município, que foi o Biratã, que a prefeitura se responsabilizou pelas estacas, que na verdade eles receberam os empreendedores, né, instruções para a colocação dessas placas, conforme os padrões exigidos pela Itaipu, né? E eles já receberam a placa perfurada, e o município de Biratã, ele adquiriu, né, a prefeitura adquiriu para os produtores os palanques de cimento, e a própria prefeitura, com o auxílio de seus técnicos, que fez a colocação das placas com o apoio dos empreendedores rurais, né? Já no município de Cascavel e de Guaraniaçu, cada empreendedor ficou responsabilizado pela colocação da sua placa. Então, nós marcamos, agora já estava no tempo da pandemia, né, quando nós entregamos essas placas, então por isso que viemos todos de máscara aí, né? Nós fizemos a entrega oficial ao município dessas placas, à universidade, né, que gerencia economicamente e financeiramente o projeto. Então, essas 3 fotos, né, mostram o momento de entrega das placas para os prefeitos e secretários e diretores de turismo de cada município. E nesse dia, né, cada empreendedor rural foi até o local combinado, né? Algumas entregas foram feitas aqui na universidade para o município de Cascavel, no município de Biratã foi feito na Secretaria de Turismo, que é esse local bonito que vocês veem aí, né, com árvores atrás, e em Guaraniaçu, que é o município do meio, as placas foram entregues na secretaria, no escritório de Emater, no município de Ubiratã, que apoiou o projeto de uma forma bastante incisiva, né, e que tem um contato bem grande com o pessoal do turismo rural, né, junto com o grupo de turismo rural. Então, essas imagens aí mostram as entregas, algumas entregas, né, das placas para os 45 empreendedores rurais. Então, essa placa foi entregue, foi foto documentada, a entrega. Nesse dia, eles receberam instruções de como afixar as placas e também receberam instruções de como usar o QR Code, de como ensinar as pessoas a usarem o QR Code, né, e as possibilidades de uso do QR Code. Então, vocês veem aí, né, os produtores posando aí, né, para a entrega dessas placas. Foi bastante interessante, eles ficaram muito felizes, né? Alguns disseram que nunca a propriedade tinha sido identificada, né, por meio de placas assim tão profissionais, né? Então ficaram muito muito contentes com essa iniciativa, né? E aqui algumas fotos, né, das placas já colocadas, né, tiradas por eles, né? Porque nós estamos nesse período de distanciamento social, né?
e não pudemos ir lá para fotografar. Então, nós incumbimos cada agricultor, né, cada empreendedor rural, de foto documentar a placa colocada. Então, vocês veem aí, né, produtores de vários agricultores familiares e empreendedores rurais de vários municípios tirando suas fotos, né? Aí que à direita você vê o capricho, né, que eles tiveram para a colocação dessas placas. À esquerda aqui, com esse rapaz de amarelo aqui, né, a gente vê uma placa múltipla, conforme falei para vocês no início, né, onde vários... Aqui não dá para ver, porque a placa está distante, mas na frente de cada um desses nomezinhos, né, tem a identificação do QR Code ao lado do nome, né, porque aí cada QR Code é separado um do outro, né. E aí vocês veem aqui à direita, né, o produtor que mandou fazer até um local específico, ele construiu especialmente com flores aí para colocar a sua placa, né? Então todos muito orgulhosos aí da sinalização das suas placas e de que eles passaram então a aparecer, né, como empreendedores do turismo rural em seus municípios, né? Isso aí para eles foi muito importante, né? Que vocês veem também, né? Alguns decidiram colocar uma das placas na própria propriedade, né, para embelezar a propriedade. Alguns usaram na entrada da propriedade ou nas áreas de acesso, nas estradas rurais, né, ou em bifurcação de entradas de estradas rurais, né, para facilitar, então, o acesso, né, a esses locais aí de empreendimento do turismo rural. E agora, né, nós estamos em fase de conclusão do site, né? Os agricultores estão e os empreendedores rurais aí do turismo rural, eles estão atualizando as informações. As prefeituras e secretarias de turismo, elas também têm um login e uma senha para acessar esse site, né? Para ajudá-los, porque muitos são pessoas humildes, né? Que não têm muito traquejo aí com a tecnologia. Então, a gente pensou nisso também, e a possibilidade dos municípios fazerem essa atualização através de pessoas técnicas destinadas e que também estão instruídas para dar apoio a esses empreendedores rurais. Então, esse site é o que vai dar exposição aos locais de uma forma global, né, que foram participantes desse projeto, e é um site que permite a entrada de novos empreendimentos, né, e outros municípios, certo? Novos empreendimentos dentro do mesmo município, de outros municípios, de outras localidades, e a nossa ideia é que esse site depois ele seja incorporado aqui no estado do Paraná pela Secretaria de Turismo. A gente já está com várias conversações, né? Por enquanto ele está hospedado na nossa universidade, mas ele está aberto para que seja migrado, né, para outro servidor, né, à medida em que forem aumentando o número de municípios e propriedades que compartilhem dessa ideia, né? Então, o site, no momento, ele tem essa URL, né, Turismo Rural PR com BR. Se vocês tentarem entrar, vocês não vão conseguir, porque ele está, por enquanto, bloqueado, né? A liberação desse site vai ocorrer em setembro, mas aqui tem algumas mostras para vocês aqui no slide da ideia de como esse site está ficando, né? Então, aqui ele pode ser acessado pelo celular ou pelo computador, né? Então, cada empreendimento está colocando as suas fotos, as suas informações. Então, aqui não dá para fazer, né? Teria que estar logado, né, para vocês verem, mas esse aqui tem os locais, aqui tem a questão de favoritar, do perfil, né? A gente está criando as rotas aqui dentro também, né, que você possa colocar a rota de pescaria, e ele vai aparecer em todos os municípios o que tem de pescaria, né? Então, aí tem algumas imagenzinhas, né? Então, uma agroindústria de queijos, o Hotel Fazenda, o Paradouro, e aí quando você escolhe, né, ele abre algumas informações aqui, ele dá o horário de atendimento, as páginas do Face, do Insta, a questão da rede social do WhatsApp. Se você quiser mandar no WhatsApp, tem o telefone, né? Então, esse site vai linkar, né, todos os empreendimentos dentro de um único local, né? E aí você pode selecionar, por exemplo, por município, né? Então, aqui vocês veem o lado esquerdo aqui, superior, aí, em cima do queijo, né? Selecione a cidade, então ali está Cascavel, Paraná, e aí você pesquisa pelo tipo de atividade que você quer, né? E aí vai aparecer conforme o inventário que foi feito. Então, aqui tem mais ou menos uma visão de Cascavel, né? Aqui também uma visão
de alguns empreendimentos em Guaraniaçu, então está aí o Embutidos Pasa, a comunidade Santa Maria dos Anjos, que é uma comunidade religiosa para turismo rural, restaurantes rurais, né? E aqui também o Biratã, né? Piscicultura Magni, Chácara JM, que é um turismo tecnológico na área de hortas, né? O Embutido Saran, que é uma agroindústria. Então, alguns não quiseram visitas, né? Alguns querem colocar contato somente para, né, um turismo mais rural, né, ligado à parte de agendamentos para visitas, para visitar e conhecer tecnologia de produção de algum um produto da agroindústria, alguma coisa assim. Então, eles estão colocando no site, né, as informações específicas de cada município, né, de cada empreendimento. Né? Então, isso é mais ou menos uma visão do que se vai ver no celular ou no site, né, se você entrar pelo computador. Né? Então, a ideia é que cada ator, né, o usuário da plataforma, o pessoal da administração da prefeitura, né, e o proprietário tenha um login específico e ele possa entrar lá, então, para atualizar quando ele quiser as suas informações, né, sendo que o login será o CPF de cada empreendedor, né, e, no caso da parte da administração, o CNPJ de cada município, né. E a Unioeste também, né, como coordenadora, ela tem um status aí específico que mexe, pode estar autorizado para mexer em algumas informações da plataforma, né? Então, a ideia é que ele seja responsivo, né, tanto para celular quanto para o computador, né? E aí, essa é mais ou menos a visão, né? E aí, agora, a nossa ideia, como eu estou aqui agora apresentando para vocês os resultados desse projeto, é colocar essa tecnologia, a expertise aqui da universidade à disposição para ir replicar, ensinar, né, como que outros municípios podem divulgar, podem fazer a replicação, os que tenham interesse, né? E a gente está divulgando, primeiro aqui no Oeste, agora com o convite, né, de participação do Cintur para vocês também que estão assistindo essa apresentação. A nossa ideia é divulgar para que a gente consiga grupos, né, que queiram replicar essa ideia em outras localidades, né? A gente já teve o interesse de outros municípios aqui do Paraná. Nós estamos com o apoio também de alguns setores da mídia aqui da região, mídia impressa, a mídia das redes sociais também, jornais que criaram colunas de turismo rural e que estão divulgando o nosso projeto. Então, assim, a gente está bastante feliz e a nossa ideia é que essa tecnologia ela seja colocada à disposição de todos aqueles que tiverem interesse, né? Então, aqui, né, a foto da nossa equipe, né, que fizemos várias reuniões ao longo desses anos para colocar esse projeto em funcionamento, né? Então, temos muitos agradecimentos a fazer, né, que qualquer nome aqui que a gente possa citar, a gente vai estar esquecendo, porque são muitas pessoas envolvidas, e a nossa ideia realmente é transferir esse conhecimento, né? Transferir essa tecnologia, que ela possa ser usada pela sociedade, possa ser replicada e possa crescer cada vez mais para dar visibilidade a esses empreendimentos rurais, né? Que são tão importantes para nós e a causa principal das nossas atividades, né? Então, fica aqui o agradecimento a todos que nos deram a oportunidade, os alunos de pós-graduação, que nos ajudaram no levantamento dos dados, a equipe coordenadora do projeto, o apoio dos municípios, que foi fundamental, em seus personagens que tiveram conosco o tempo inteiro, visitando as propriedades, debaixo de sol, debaixo de chuva, né? Também o agradecimento ao Conectadel e à Itaipu por nos ter propiciado, né, essa oportunidade de levar o conhecimento e juntar, né, a necessidade do desenvolvimento dessa ideia e a expertise da universidade pública e gratuita, né, a serviço aí da comunidade, né? Esses são, então, todos os nossos parceiros, aqui à direita, embaixo, nessa logozinha azul, que é da empresa Origami, que está desenvolvendo, terminando o desenvolvimento do sistema, e temos certeza, né, que muitos de vocês, né, que têm interesse nessa tecnologia, a gente se abre, se coloca à disposição. Eu
não coloquei aqui, né, no início e agora, nesse final, vocês me desculpem, eu não coloquei aqui nos slides o meu contato de e-mail, eu vou deixá-lo à disposição do evento, aqueles que tiverem interesse em entrar em contato conosco para conhecer melhor a metodologia e agora nesses tempos aí de pandemia e distanciamento social, nós podemos, né, combinar, já fizemos várias, né, apresentações para outros municípios aqui online, de como desenvolver essa metodologia. Então, a gente está à disposição de vocês, né? Para trocar ideias e para aprimorar, né? Nós ainda, esse é um processo cíclico, contínuo, sempre visando o melhoramento, né? Então, a gente está à disposição e quem se interessar, então, pode entrar em contato conosco. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, pela primeira vez participando aqui do Cintur, e que a gente consiga, com essa apresentação, alcançar muitas pessoas, né? Eu sei que muitos estão assistindo do Brasil e fora do Brasil, então a Universidade Estadual do Oeste do Paraná está à disposição da comunidade, né, para a transferência dessa tecnologia social. Agradeço a oportunidade e desejo a todos um excelente evento.